Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje a gente vai falar sobre o MXRF11 e a CVM. Essa decisão da CVM que, claro, foi para o MXRF11, mas que pode se impactar em toda a indústria de fundos imobiliários. E eu vou explicar aqui da maneira mais simples possível, de uma maneira completa, mas maneira simples para quem for aí um investidor médio, aquele que iniciou agora nos fundos imobiliários, começou há pouco tempo, também possa entender qual é o problema aí. Mas atenção, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra, nem de venda do ativo citado, no caso do MXRF11, nem de nenhum outro fundo imobiliário aí, beleza? O caráter apenas opinativo e educacional. E se você ainda não é inscrito, aqui no canal, convido você a se inscrever aqui no canal Opinião Investimentos. Eu coloco vídeos aqui, fundos imobiliários, ações, de segunda a sexta-feira. Ative as notificações sempre que tiver vídeo para o YouTube poder notificar, beleza? Então o grande problema aqui é essa questão do lucro caixa versus o lucro contábil. Então qual é o problema aqui? Calma, não é tão complicado quanto parece. Sem entrar em detalhes técnicos jurídicos, eu fiz aqui como se fosse formato de aula, com slides, ficou bem simples, um slide bem simples mesmo, para você ter isso aí. Salva esse vídeo, tira print, manda aí para os seus amigos, bota aí no grupo de Zap, de Telegram, beleza? Sem entrar em muitos tecnicismos, CVM decidiu que o MXRF11 deve distribuir lucro contábil e não lucro caixa. A diferença é que o lucro contábil leva em conta a valorização ou a desvalorização de um ativo, que é a avaliação patrimonial dos imóveis. O problema todo é o seguinte, que impede a decisão ter sido para o MXRF11, que é majoritariamente um FII de CRI. A gente já vai olhar, daqui a pouco eu vou olhar o relatório gerencial, o último relatório gerencial do MXRF. Só pode atingir toda a indústria de fundos, pois o lucro contábil leva em consideração a avaliação patrimonial dos imóveis. E qual o problema? Agora pense uma época de recessão, crise econômica, os imóveis podem ser reavaliados para baixo. Essa diminuição deve ser levada em conta junto aos aluguéis recebidos. Ou seja, você tem que somar tudo aquilo que recebe dos aluguéis, dos imóveis, e aí você tem que diminuir isso da diminuição lá do valor do imóvel. A reavaliação que ocorre todo ano, que tem que ocorrer todo ano, que pode gerar inclusive vários meses de não distribuição de proventos, o que desvirtua o objetivo dos fundos imobiliários. Então, por que não vai distribuir proventos? Veja, distribuir 95% do semestre, do lucro ali do semestre. Se é lucro contábil, por exemplo, vai chegando mais para o fim do ano, ou seja, depois da reavaliação, porque fez a reavaliação hoje e desvalorizou lá o imóvel de 100 milhões, agora vale 90 milhões. E esses 10 milhões de prejuízo que teve, isso deve ser levado em consideração nesse lucro semestral. Então, na verdade, você teve um prejuízo. Vamos supor que o fundo receba 1 milhão de aluguéis. Então, se a gente vê 1 milhão por mês em aluguel. Então, 10 meses, 10 milhões. Se abate 10 com 10, aí fica prejuízo zero. O imóvel tem 100 milhões, passa a ter 90 milhões, 10 milhões de prejuízo. Só que o fundo ele vai recebendo ali todo mês 1 milhão. Até abater esse prejuízo, precisa de 10 meses de aluguéis. Então não pode distribuir, que no caso você não está tendo lucro aí. O que é um problema, evidente que é um problema. Só que tem o seguinte, o artigo 10, parágrafo único da lei 8668/93 exige que o lucro seja apurado em regime de caixa. Estado financeiro, o lucro caixa para o que deverão ser consideradas as despesas e receitas que passaram pelo caixa durante certo intervalo, de forma a se atingir no final de tal período o seu efetivo resultado. No caso, o dinheiro que passa pelo caixa é o dinheiro dos aluguéis, tem o Vino, você tem o PVBI, você tem o HGRU, tudo aí fundo de tijolo, JSRE, o pessoal vai recebendo aí os aluguéis. Isso que é o regime de caixa. Recebe o aluguel, abate as despesas, taxa de administração, as despesas administrativas em geral que todo imóvel tem, e aí beleza, apura o regime de caixa e vê. E é assim que a indústria cresceu. Tá continuando. Aí tá em linha aquilo que eu já adiantei um pouco lá. Qual o problema / consequência? Os FIIs devem distribuir, os fundos imobiliários devem distribuir semestralmente 95% do lucro auferido em regime de caixa, porque é o que está na lei. Porém, os FIIs costumam distribuir mensalmente, pois assim
que os cotistas querem, isso que eu quero, provavelmente é você que está me assistindo quer também. É assim que a indústria de fundos imobiliários cresceu. Se for necessário levar em conta o valor dos imóveis, a distribuição mensal pode deixar de ocorrer quando o administrador aventar uma possibilidade de desvalorização dos imóveis, o que pode gerar prejuízo contábil, não possibilitando, portanto, a distribuição dos dividendos, proventos, rendimento. O lucro caixa leva em consideração o valor dos aluguéis diminuídos as taxas e demais despesas, que é bem previsível. Claro, o aluguel não muda todo mês. Anualmente, reajustado pela inflação, de tempos em tempos, pode ser que tenha uma revisional, um locatário sai, o outro vem, paga mais aluguel. E claro que isso muda, mas dentro de um ano ali não muda muito. Você tem uma previsibilidade bastante tranquila ali, porque as despesas são quase sempre as mesmas, o aluguel quase sempre o mesmo também, não tem muita mudança aí. Então vamos dar, então esse que é o problema, claro, isso aqui é preliminar, a gente espera sem desespero, a gente espera que isso aqui mude com os recursos aí. O MXRF já recorreu, vamos ver. Dentro lá ainda não é uma decisão definitiva, mesmo assim tem o Poder Judiciário depois que pode realmente ajudar nessa solução. Se a gente for dar uma olhada no portfólio, a gente vê que ele tem 72% de CRI, permutas financeiras, caixa, 14% de FIIs. Eu nem tô falando dos fundos de CRI, tô falando para esse aí, mas também vai prejudicar outros fundos de CRI também. Fundo de fundo nem entrou aqui, nem tô entrando aqui. Depois eu vou fazer novos vídeos também, senão esse vídeo fica enorme, é um problema. Mas vamos lá, qual é o valor que isso gera ao acionista, né? No caso, ao cotista. A gente for lá no estudo aqui no Fundamentos, MXRF11, histórico de cotações lá desde 2012 até hoje. Olha aqui a curva, só cresce. Você vê que o cotista que foi comprando cotas ao longo do tempo, teve as suas cotas sendo valorizadas de tempos em tempos. Teve aqui essa raiva de 2019, caiu evidentemente com a crise sanitária, mas depois já se recuperou. 2012 até 2022, a gente pegar 10 anos de MXRF11, você vê que gerou valor para o cotista. Se a gente for dar uma olhada aqui nos rendimentos, a gente vê. A gente pode pegar lá, que tem até desde 97, teve um aqui, um alto aqui, alguma coisa não recorrente, 10 centavos, 6 centavos, 7, 6, 5, vai para 10 centavos, 7 centavos, 9 centavos, 13, 7, 6, 8, tá? De última vez, a gente tem aqui o último pagamento, em 14 de janeiro de 2022, 9 centavos. Tá em linha, fundo imobiliário é isso, não tem como lá sair o MXRF11 pelo valor que tá agora, a cota ficar distribuindo R$1. Na página MXRF11, vamos dar uma olhada aqui, no início tá no momento da gravação desse vídeo, R$9,62. Claro que o provento é proporcional, tá um dividend yield aqui de 9,8%, uma excelente, digamos assim, tá de acordo com seus pares, é um excelente dividend yield, paga um excelente dividendo. Olha, de novo aqui, o histórico da cotação, você está recebendo ali mês a mês, bem previsível aquele valor, aumenta o centavo, diminui o centavo, não é exatamente o mesmo, claro que não, os CRIs tem a movimentação do portfólio, às vezes pode pagar mais, às vezes pode pagar menos, mas se for ver quem está lá desde 2012, com todos os trancos e barrancos da economia, a gente vê que está sim, o MXRF11 está sim gerando valor para o cotista. A gente vê demonstração de resultados, a gente vê receita bruta que só cresce, FFO e proventos. FFO é o caixa operacional, também cresce, também crescem os dividendos. Então, na verdade, a gente tem que esperar a decisão definitiva da CVM, a gente espera que isso seja modificado, que volte a ser, decida logo que é lucro caixa, vida que segue. O problema nisso vai causar, já está causando volatilidade nas cotas, mas não venda no desespero, não venda, não pense com o fígado, não pense com a emoção, seja racional. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero ver você no próximo vídeo.